Outro tema pertinente à lei do inquilinato é a locação de shopping centers, tá? As locações realizadas dentro dos shopping centers e como isso funciona na prática, tá? Primeiro que a gente precisa entender o shopping center como um grande edifício dividido racionalmente em vários compartimentos. Esses compartimentos, eles integram a unidade do conjunto e no caso dos shopping centers, a lei 8245 prevê uma maior liberdade contratual, tá? Então, no artigo 54, existem algumas informações que são importantes para que a gente possa compreender quanto à locação em shopping center. O que diz o artigo 54? Ele diz: nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Então, eu aplico o artigo 54, mas eu também aplico todas as demais disposições da lei. O que diz o artigo 54? Que o empreendedor não vai poder cobrar do locatário no shopping center as despesas referidas nas alíneas A, B e D do parágrafo único do artigo 22, tá? Que são as despesas extraordinárias, e também as despesas com obras ou substituições de equipamentos que impliquem modificar o projeto ou o memorial descritivo da data do habite-se, tá? As despesas cobradas do locatário, diz o parágrafo 2º, devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada 60 dias, por si ou entidade de classe, exigir a comprovação das mesmas. O que eu quero dizer com a leitura do artigo 84? Quando há um empresário ou um proprietário de shopping centers, ele vai alugar esses espaços, tá? Regulando-se a cessão para o uso pela lei 8245. E, diferentemente das demais tipos de locações, aqui nós temos uma maior liberdade para estabelecer as condições. Por exemplo, os dispositivos 17 e 21 não vão ser aplicados aqui nesses contratos, tá? A liberdade dada pelo artigo 54 é uma liberdade maior no sentido de aluguel, reajustamento, periodicidade, prazo, condições resolutivas, denúncia, tá? Não existe aqui as limitações que existem lá no artigo 85, por exemplo, ou lá no artigo 17, que são limitações em relação a valores, que a gente estudou no início da análise da lei de locação, tá? Além disso, nós temos o parágrafo 1º do artigo 54, que vai delimitar essa liberdade, ou seja, vai dizer aquilo que o empreendedor não pode cobrar do locatário, que são as despesas extraordinárias, lá do artigo 22, né, do parágrafo único, nas alíneas A, B e D, são as despesas com as obras, também não vai poder cobrar esses encargos, tá? E quais são os itens do artigo 22? É as despesas relativas à pintura das fachadas, dos poços de aeração e iluminação, a pintura deles, as indenizações trabalhistas e previdenciárias ocorridas por causa das dispensas antes do início da locação, tá? Também se excluem as despesas pelas obras ou substituições dos equipamentos que trouxerem inovações ao prédio, tá? E o parágrafo 2º do artigo 54 vai dizer que as despesas cobradas do locatário, elas devem ser previstas num orçamento.
e que esse orçamento vai ter que ser apresentado ao locatário, tá? E ele pode, inclusive, exigir comprovação dessas despesas, certo? Outra informação importante é que, quanto ao mais, aí aplicam-se as disposições da 8245, inclusive as disposições quanto à renovação do contrato previstas lá no artigo 51, que nós vamos trabalhar na sequência, tá? Há uma recente introdução, recente, não tão recente, porque ela é de 2012, quanto à locação de imóveis, no sentido das questões de aquisição, construção e reforma, tá? Em 2012, foi acrescido à lei o artigo 54A, que é reflexo de uma discussão que já vinha há vários anos, tá? E que busca colocar em prática um sistema de alocação que ele é um sistema especial. O que ele é? Ele é uma contratação de um imóvel, que esse imóvel ainda não existe, por exemplo, que ele ainda vai ser construído. Então, você contrata uma locação antes do prédio ser construído, tá? A figura, ela é uma figura que ela vem do direito americano, chamada built suite, que na verdade quer dizer construído para servir, numa tradução literal, construído para ajustar, tá? E ela evolui no sentido de um contrato de locação por encomenda ou contrato de locação de construção ajustada. O que eu quero dizer com isso? Vamos para a lei para que a gente possa entender. O artigo 54A diz: na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador proceda à prévia aquisição, construção substancial, reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel então especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja a este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Então, eu contrato a locação, por exemplo, antes mesmo do prédio existir, tá? Por isso, é uma contratação de um imóvel que seria adquirido ou construído ou reformado pelo locador para que o locatário possa usar depois disso, tá? Normalmente, esse tipo de negócio interessa ao empreendedor, e aí ele contrata essa locação, ele é locatário desse contrato, justamente porque ele sabe que ele vai poder lucrar alugando justamente esse imóvel naquele local específico, tá? Em vez de fazer investimentos na aquisição, na construção, na reforma, ele contrata um proprietário, ele já contrata a locação antes, para que o prédio seja erguido, para que o prédio seja adquirido ou para que o prédio seja reformado. Claro que, em compensação a isso, ele vai ter um prazo de duração do contrato maior, muitas vezes, justamente para que propicie que ele tenha lucro a partir dessa negociação, tá? Outra questão que a gente precisa estudar a respeito das locações é as chamadas locações mistas. Elas não vêm previstas na Lei 8245, tá? Mas as locações mistas são aquelas locações quando os imóveis são usados concomitantemente para fins residenciais e para fins não residenciais. Não se tem certo o que se usa, a parte residencial ou não residencial. Se apresenta em três situações. A primeira delas, o contrato mesmo prevê a finalidade residencial e não residencial, além do imóvel servir para moradia, também permite-se se utilizar um bar, para fazer um bar, um escritório, um restaurante, tá? Na regulamentação,
para ver o que se aplica, a gente vai ver qual a finalidade que predomina, tá? Se predomina a locação residencial ou se predomina a locação não residencial. Se o comércio utiliza a maior parte do prédio, incidem as normas que tratam da locação não residencial. Inclusive, cabe daí denúncia vazia, que é uma coisa que a gente vai estudar, em prazo inferior ao previsto para locação residencial, tá? Outra situação é o de locação mista, é o contrato estabelece a finalidade residencial, mas posteriormente sucede o uso para outros fins, ou seja, as pessoas com o passar do tempo transformam um prédio residencial em casa comercial, e aqui é óbvio que há uma infração legal e contratual, porque fere o princípio da continuidade da locação, que a gente viu num outro encontro a necessidade de nós cumprirmos. E a terceira situação de locação mista é quando o contrato é celebrado para fins não residenciais, para fins comerciais, e posteriormente o locatário passa a residir no imóvel, tá? Aqui também constitui uma infração indiscutível, porque não é inviável que a nova utilização ela cause um maior desgaste do prédio, porque se sabe que uma coisa é um prédio para uma locação para colocar uma clínica, por exemplo, e outra coisa é a pessoa morar ali 24 horas por dia, tá? Agrava-se a situação, nesse caso, em razão de que a finalidade era o uso não residencial e se tornou residencial. Duas conclusões saem disto, decorrem disto. A primeira, transformado para uso comercial o imóvel, se o locador preferir, ele pode se utilizar dos artigos, né, que tratam da locação não residencial, se ele não quiser entrar com ação de despejo por causa da infração contratual. E a outra situação é, passado ao uso do bem para residência, mesmo que conste outro tipo de finalidade, não vai se beneficiar ele pelas regras da locação residencial. Então, passando a ser residência o que era não residencial, mesmo assim, tu vai continuar utilizando as normas previstas a respeito da locação não residencial, tá? O que é importante? Provar, tá? E provando, você vai ter que provar qual é a finalidade predominante, se é a residencial ou a não residencial. A jurisprudência, a doutrina vem caminhando que para quando você não consegue estabelecer se é residencial ou não residencial, valem as normas da residencial, porque são normas mais agravadas, no sentido de serem piores para o locatário, tá? Na dúvida, leva-se em conta a moradia, tanto no imóvel que reside o locatário, porque além de mais favoráveis algumas regras ao locatário, né, ainda tem o fato de que, muito provavelmente, é esta a maior finalidade, já que a pessoa fica mais tempo como residência do que como não residencial, tá? Outro ponto. São as locações coletivas multifamiliares. O que são locações coletivas multifamiliares? É aquela que é destinada para a residência de várias famílias, tá? Pode um proprietário alugar um prédio a mais de uma família. Como o locatário, também é permitido, nos casos que há permissão expressa, ele sublocar esse prédio para muitas pessoas, tá? Um exemplo disso é uma casa com vários cômodos, que não existe serviço de hotelaria, e ali existem várias acomodações permanentes, cada um mora num cômodo, tá? E aí o proprietário aluga esses cômodos, cada um para uma família. Aluga o imóvel para a residência de várias famílias ou de várias pessoas isoladamente, tá?
ou mesmo aluga o imóvel para uma pessoa e essa pessoa subloca para várias famílias ou várias pessoas individualmente. Nesse caso, as relações ou se ligam com o próprio proprietário ou com o locatário. Cada locatário ou cada sublocatário celebra um contrato de locação para ocupar em conjunto com outras pessoas aquele imóvel. O objeto da alocação aqui não é uma unidade habitacional isolada, mas sim é a alocação daquele espaço específico para uma pessoa ou para um grupo familiar, tá? Também não se confunde isso com a habitação coletiva comum, tá? Porque aí vai ser contrato de hospedagem, vai ser prestação de serviço, vai ser outras situações. Não é um albergue, não é uma pensão, não é um hotel, tá? Nessas situações existe um contrato de locação, mas que tem uma relevância que é uma prestação de serviço. Então, sobressai-se a prestação de serviço de hospedagem ao contrato de locação. Então, não é a mesma coisa, tá? Quanto às habitações coletivas multifamiliares, com várias famílias, nós temos o artigo 24 da lei, que vai falar sobre elas. E o artigo 24 vai dizer o seguinte: nos imóveis utilizados como habitação coletiva multifamiliar, os locatários ou sublocatários poderão depositar judicialmente o aluguel em encargos se a construção for considerada em condições precárias pelo poder público. Parágrafo 1º, o levantamento dos depósitos somente será feito com a comunicação da regularização. Parágrafo 2º, os locatários ou sublocatários que deixarem o imóvel estarão desobrigados do aluguel durante a execução das obras para regularizar, e os depósitos efetuados em juízo pelos locatários e sublocatários poderão ser levantados mediante ordem judicial para a realização das obras ou serviços necessários, tá? Este artigo vai trazer a habitação coletiva multifamiliar e vai falar sobre possibilidade de depósito judicial quando não houver condições de uso, quando não houver condições daquela família residir naquele espaço. Além disso, o artigo 21 também vai falar sobre isso, quando ele fala que o aluguel da sublocação não pode exceder da locação. E nas habitações coletivas multifamiliares, a soma deles não pode ser superior ao dobro do valor da locação. Eu falava disso lá no início da aula. E por isso mesmo, aqui é importante saber que, somados todos os valores que são pagos por cada família, não pode ser o dobro, não pode ser equivalente ao dobro do que seria o valor do aluguel nesse local. No artigo 44, também, no inciso 1, penalidades referentes à recusa a fornecer recibo discriminado do aluguel nas locações coletivas multifamiliares, tá? E no artigo 2º diz, havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não estipulou. Então, quando é locação para várias pessoas, a natureza jurídica é de uma locação solidária, exceto se disser ao contrário no contrato, tá? As locações coletivas são importantes justamente por causa dessas questões. Estas são as questões importantes a respeito do tema. Seguindo, nós temos a questão das garantias. Quais são as garantias previstas num contrato de locação? Ou quais são as garantias que podem constar num contrato de locação? A garantia de que o locatário paga os aluguéis e assim, sucessivamente, que o locador receba os seus créditos, é uma situação que já gerou e gera todos os dias grandes problemas nos contratos de locação. Justamente por este motivo,
A lei, ela traz 4 modalidades, que são 4 modalidades de garantia que podem constar nesse contrato. O artigo 37 foi alterado por uma lei de 2005 e hoje constam 4 garantias: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento, tá? Mas, além destas 4 garantias, é possível também haverem outras, por exemplo, penhor, a hipoteca, o compromisso de um terceiro, tá? Existem outras garantias, portanto, além das 4 garantias previstas no artigo 37. E salvo disposição em contrário, conforme o que diz no artigo 39, qualquer destas garantias se estendem, ou todas estas garantias, se estendem até a efetiva devolução do imóvel, tá? Mesmo que tenha sido prorrogado a locação por tempo indeterminado, tá? O fiador, ele somente permanecia responsável pelos débitos do contrato se ele tivesse anuído expressamente. Contudo, por que eu digo permanecia? Porque este é o teor da súmula 214 do STJ. Só que esta súmula, ela é anterior à alteração que foi feita pela Lei 12.112 no artigo 39. Então, hoje, a nova redação do artigo 39, ela é extremamente desvantajosa aos fiadores, tá? Extremamente desvantajosa. A outra informação importante do 37, do artigo 37, é que o parágrafo único dele diz que é vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia no mesmo contrato de locação. O que quer dizer isso? Eu posso colocar uma garantia? Sim, mas eu posso colocar uma, não posso colocar as 4. Por quê? Porque senão eu teria uma inviabilização do contrato, porque eu não conseguiria garantir todas elas. Não conseguiria, por causa das dificuldades, eu não conseguiria manter todas elas. Como é que a gente vê que era inviável mesmo manter todas elas? Estudando as 4 garantias. A primeira delas, a caução. O que é a caução? A caução é um ato. Esse ato garante que ocorra uma indenização, e esta indenização vai ser decorrente de um dano ou de um implemento de uma obrigação, e esta caução vai ser dada oferecendo-se um bem, móvel ou imóvel, ou oferecendo-se um direito, ou oferecendo-se até um crédito que o devedor tem para receber. Nós temos 3 tipos de caução. Nós temos uma caução convencional, a judicial e a legal. A convencional é que as partes contratam a garantia, as partes colocam no contrato que vai haver uma caução, tá? Então, é desta caução que nós estamos falando aqui em direito contratual, mas nós temos também uma caução judicial, que é quando o juiz defere que tem que pagar uma caução, e a caução legal, que é aquela que a própria lei diz que tem que ser pago caução, tá? Por exemplo, quando, no caso do leiloeiro, ele vai ter que prestar uma caução em dinheiro ou em apólices por causa de um decreto de 1932, tá? Também há uma outra divisão que divide a caução em caução pessoal e caução real. Caução pessoal, quando se baseia no compromisso da parte devedora ou de um terceiro, tá? E aí é um exemplo disso a fiança. E uma caução real, que é um direito real de garantia, que
que aí a caução ela pode ser dada através do penhor, da hipoteca, da anticrese, tá? Mediante isto se formaliza a caução. Se a dívida estiver vencida e se a dívida não for paga, é permitido que o credor ele faça a chamada execução do bem, ou seja, ele cumpre aquilo que está dito na caução, ele executa para que tenha satisfação do seu crédito, tá? É uma execução do bem dado em caução. A Lei 8245 prevê isto onde? No artigo 38. O artigo 38 diz: a caução poderá ser em bens móveis ou imóveis. A caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos e a de bens imóveis junto à matrícula. A caução em dinheiro, diz o parágrafo 2º, que não poderá exceder o equivalente a 3 meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada pelo poder público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do seu levantamento. E o parágrafo 3º, a caução em títulos e ações deverá ser substituída no prazo de 30 dias em caso de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras. Concordata ela foi substituída, entre aspas, pela nossa recuperação judicial. Não existe mais no Brasil. Pela Lei 11.101, nós temos hoje a recuperação judicial. Tá? Então, caução pode ser bens móveis ou bens imóveis. Se for bem imóvel, eu preciso registrar isso no títulos e documentos para valer perante terceiros. Se for imóvel, eu vou averbar na matrícula. Se ela for em dinheiro, ela nunca vai poder ser maior do que 3 meses do aluguel, tá? E ela vai ser depositada na poupança. O que tiver de rendimento é de quem? Do locatário. A caução em títulos e ações deverá ser substituída em 30 dias, se houver, por exemplo, a falência da sociedade que emitiu esse título ou essa ação, porque a pessoa vai acabar saindo perdendo se não for assim, certo? Isto quanto à caução. Quanto à fiança e à penhorabilidade, que consta no artigo 37, no inciso 2, que fala da fiança, o que é a fiança? O artigo 818 fala que a fiança, na fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso esse não a cumpra. Ou seja, o fiador, ele é tão dono da dívida quanto o dono da dívida, tá? E aí, a fiança, ela tem que vir sempre por escrito, ela não permite uma interpretação que seja uma interpretação extensiva, e não sendo limitada, ela compreende todos os acessórios da dívida principal. O que quer dizer isso? Que se inclui aí despesas judiciais desde a citação do fiador, tá? Quanto ao terceiro inciso, e a fiança ela está disposta no artigo 40. O locador poderá, e aí sobre o novo fiador principalmente, o locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia se o fiador morrer, se houver ausência, interdição, recuperação, falência ou insolvência, se houver exoneração, se houver prorrogação da locação. Todos os casos do artigo 40 vai poder se exigir um novo fiador, tá? O terceiro tipo de garantia previsto no artigo 37 é o seguro-fiança, tá? O seguro-fiança, ele é admitido para dar garantia no contrato de locação ou ao contrato de locação.
destina-se ele tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas e substitui a apresentação de fiador. Então, ao invés de eu ter uma caução, ou ao invés de eu ter um fiador, eu tenho um seguro-fiança. Muito melhor, por exemplo, para os fiadores, que não é recomendado que se tenha fiador, porque o fiador muitas vezes acaba tendo prejuízo de ter que pagar uma dívida que não é dele. Então, nesse contrato, a seguradora é que vai garantir, vai antecipar ao segurado o montante das dívidas, e aí incluídas as dívidas de aluguel e dos encargos legais referentes a isso. Demorou um certo tempo, inclusive, para que se aceitasse a figura do seguro-fiança, mas mais em vista de ser um instituto novo, da demora da regulamentação, que agora existe, que é uma circular da SUSEP, da Superintendência de Seguros Privados, a regulamentação número 347 de 2007, né, a lei do inquilinato ela é de 91, a regulamentação foi feita apenas em 2007, então aconteceu um período de desconfiança em relação a isso, mas a seguradora, como ela aparece como sociedade devidamente autorizada, ela é quem vai arcar com os valores para ser pago os encargos e os aluguéis que não forem pagos, tá? Hoje em dia, ela já é uma figura constante e hoje em dia inúmeras imobiliárias trabalham apenas com o seguro-fiança, preferem muitas vezes o seguro-fiança, tá? Existem prazos, por exemplo, o prazo do seguro ele limita-se a 12 meses, não importando que a locação tenha previsto um lapso temporal maior, mas faculta-se também o pagamento dos prêmios em 12 prestações. Então, tem uma série de informações, mas que são boas, muitas vezes, para ambos os lados envolvidos no contrato de locação. A quarta garantia introduzida no ordenamento, e essa é uma garantia introduzida em 2005, é a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. O que é isso? É a transferência para o locador, durante o prazo do contrato, de cotas de fundos de investimento. O que é um fundo de investimento? O fundo de investimento é uma modalidade de aplicação. E é uma modalidade de aplicação sob a forma de condomínio. São recursos de pessoas físicas ou jurídicas que têm objetivos comuns e que é administrado por uma instituição financeira, tá? Então, essa aplicação em carteiras que são diversificadas, de títulos e valores imobiliários, são aplicações que, na verdade, são aplicações feitas em cotas de fundos. E, nesse caso, existe um condomínio, porque os investidores são coproprietários do fundo, ou seja, eles participam cada um através ou a partir de cotas. Há somente a cessão fiduciária da cota e, por isso, os rendimentos, eles não pertencem ao locador. Os rendimentos pertencem ao locatário. O que pertence ao locador é a cota, porque a cota foi cedida. No caso de falta de pagamento, o seu crédito realiza-se a partir do fundo, da cota do fundo, tá? Ela não é uma garantia utilizada normalmente, hoje em dia a garantia que a gente mais tem sendo utilizada é o seguro, né? Até porque ele é, muitas vezes, o menos arriscado de todas as garantias, certo? Um tema importante a respeito da lei do inquilinato e das locações de imóveis urbanos são as penalidades. Nós temos na lei 8245 penalidades criminais e penalidades civis.
Onde elas estão? No artigo 43. O artigo 43 da lei, ele diz o seguinte: constitui contravenção penal punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado, revertida em favor do locatário. Exigir, por motivo de locação ou sublocação, quantia ou valor além do aluguel e dos encargos permitidos. Exigir, por motivo de locação ou sublocação, mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato. E cobrar antecipadamente o aluguel, tá? Constitui contravenção penal. O que se quer dizer com isto? Nestes casos, vai ser configurada uma contravenção penal e vai ter uma pena em relação a esta contravenção. A multa que está prevista no artigo 43, ela vai reverter para o locatário, justamente como diz no final do caput do artigo 43. Então, não há necessidade para a exigência da multa a condenação criminal. Constatada a infração que dá causa à multa, já se admite de imediato a cobrança judicial dessa multa. O artigo 44, que é o outro dispositivo que trata a respeito do tema, ele diz: constitui crime de ação pública punível com detenção de 3 meses a 1 ano, que poderá ser substituída pela prestação de serviços à comunidade. Recusar-se o locador ou sublocador nas habitações coletivas multifamiliares a fornecer recibo discriminado do aluguel e dos encargos. Deixar o retomante dentro de 180 dias após a entrega do imóvel, no caso do inciso 3 do artigo 47, de usá-lo para o fim declarado, ou, usando-o, não o fizer pelo prazo mínimo de 1 ano, não iniciar o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, nos casos do inciso 4 do artigo 9º, inciso 4 do artigo 47, inciso 1 do artigo 52 e inciso 2 do artigo 53, a demolição ou reparação do imóvel dentro de 60 dias contados de sua entrega. Ou executar o despejo com inobservância do disposto no parágrafo 2º do artigo 65. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas, poderá o prejudicado reclamar, em processo próprio, multa equivalente a um mínimo de 12 e um máximo de 24 meses do valor do último aluguel atualizado ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário, se realugado o imóvel. Este artigo 44 e estes artigos que são citados ali, todos serão retomados quando da análise das ações previstas a partir da lei de locação. Este artigo, ele prevê punições mais graves para certas violações, que são punições que geram ação penal pública. E aí, esta pena ela pode ser substituída por prestação de serviço à comunidade. E também é cabível o pagamento da multa conforme o parágrafo único. Em qualquer destas infrações, a multa ela vai ser referente ao valor do último aluguel ou o valor que está sendo cobrado do novo locatário, se realugado o imóvel, tá? A matéria relativa à multa, ela impõe uma certa cautela na sua aplicação. Por quê? Porque pode ser que se caracterize a impossibilidade de se dar o destino alegado aí por motivo de força maior. E se for motivo de força maior, aí não é cabível a multa, tá? Caminhando para o fim do estudo das questões gerais a respeito da lei de locação e da locação de imóvel urbano,
nós precisamos pensar e conversar a respeito da resolução da locação, ou seja, nos casos em que se autoriza o término da locação. Quando for reconhecido o direito do locador de pedir o imóvel e, com isto, resolver o contrato, haver a resolução do contrato, nós temos a situação chamada denúncia. Denúncia para a lei de locação é uma comunicação, um ato de comunicação que você comunica que se quer a resolução da locação, tá? Quando é que eu vou poder ingressar com a ação de despejo? Após a denúncia. Então, surge aí a possibilidade de retomada do imóvel. Existe mais fatores que determinam o término da relação, por exemplo, o distrato, por exemplo, o perecimento do bem, por exemplo, a própria desapropriação, tá? Não se pode esquecer que aqui nós estamos falando das locações previstas na Lei 8245, tá? Então, existem situações que são comuns às locações residenciais e as locações não residenciais em termos de resolução do contrato. Qual é esta situação comum? Denúncia motivada ou denúncia cheia e denúncia vazia ou imotivada. É muito importante que se entenda a diferença entre denúncia cheia ou denúncia motivada e denúncia vazia ou denúncia imotivada. A denúncia motivada ou cheia, ela acontece quando o locador ele tem que dar um motivo, ele tem que dizer o porquê ele quer o bem de volta ou porque ele quer entrar com ação de despejo. Ou seja, a denúncia cheia não acontece por simples decurso de prazo, tá? Onde a denúncia cheia está? No artigo 9º da Lei 8245, nós vamos encontrar informações pertinentes a isso. A locação também poderá ser desfeita por mútuo acordo, em decorrência da prática de infração legal ou contratual, em decorrência da falta de pagamento do aluguel, para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las. O artigo 9º, ele elenca as hipóteses previstas para as duas espécies, tanto locações residenciais quanto não residenciais, independentemente do prazo e da vigência do contrato. Admite-se, então, ação de despejo, mesmo que não vencido o prazo, nestas situações. Quais situações? As do artigo 9º. Quais são elas? Mútuo acordo dos contratantes, né? Locatário e locador não querem mais, e aí se estabelece um prazo para terminar. Evidente que aqui não se trata de convenção inserida no contrato, senão o contrato é por prazo determinado, mas depois de um prazo as partes resolvem celebrar um acordo e dizer que elas não querem mais aquele contrato de locação. Ok. Segundo caso, quando houver uma prática de uma infração legal ou contratual, por exemplo, há uma sublocação sem autorização. Terceiro caso, falta de pagamento de aluguel e demais encargos, né? E quarto caso, quando é para realização de reparos urgentes, reparos esses que são determinados pelo poder público e que não podem ser feitos com as pessoas em casa. Outras hipóteses, a lei traz também para ambos os tipos, residencial e não residencial,
como, por exemplo, quando acontecer a morte do locatário, sem deixar sucessor legítimo na locação, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas. Está lá no artigo 59, parágrafo 1º, inciso 4º. Também é autorizado o despejo, nesse caso, quando ou melhor, nesse caso, é autorizado o despejo com uma liminar para desocupação em 15 dias, tá? Ainda pela mesma razão, ou seja, pela razão da morte do locatário, se o sublocatário permanecer no imóvel e tiver sido extinta a locação celebrada com o locatário. Isso está no inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 59. Ou ainda quando se dá o término do prazo notificatório, previsto no parágrafo único do artigo 40, sem apresentação de uma nova garantia. Nessas hipóteses, é necessário uma denúncia cheia, tá? Por quê? Porque não pode ser requerida a devolução do prédio por simples vencimento do prazo, tá? Ou porque não interessa mais a locação. Nesses casos, eu preciso explicar o porquê que eu estou pedindo para que o despejo aconteça, tá? Para que aconteça a retomada do imóvel. Agora, nós temos o outro tipo, que é a denúncia vazia ou denúncia imotivada. Nesse caso, a denúncia acontece sem necessidade de expor motivos específicos, tá? Quando que está ou onde estão estes casos? Estes casos estão no artigo 7º, que diz: nos casos de extinção de usufruto ou fideicomisso, a alocação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário poderá ser denunciada com prazo de 30 dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência escrita do proprietário ou do fideicomissário, ou se a propriedade estiver consolidada em mãos do usufrutuário ou do fiduciário. Parágrafo único. A denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias, contados da extinção do fideicomisso ou da verbação da extinção do usufruto, presumindo-se após esse prazo a concordância na manutenção da locação, tá? Nesse caso, ela é uma denúncia imotivada, tá? Também é caso de denúncia imotivada quando o imóvel for alienado pelo adquirente, que aí deve conceder 90 dias para a restituição voluntária do prédio, aquilo que está disposto no artigo 8º que nós trabalhamos anteriormente, tá? Na verdade, nesse caso, o contrato continua e a denúncia é que está provocando a resolução, tá? O adquirente tem assegurado o período de 90 dias para formalizar a denúncia e estende-se esse direito ao promissário comprador e ao promissário cessionário, tá? Aí estão as situações comuns a locações residenciais e locações não residenciais. Mas ainda nós temos regras próprias quanto às locações residenciais, tá? De modo geral, quanto à denúncia motivada, no caso de locações residenciais, as hipóteses são as mesmas. O artigo 47 possibilita o despejo por várias razões, mesmo que o prazo seja inferior a 30 meses, tá? Desde, porém, que se deu o vencimento. Acabou o prazo, venceu, tá? Senão vai acontecer uma prorrogação automática. O que diz o artigo 47? O artigo 47, ele é muito importante, ele está sempre presente em ações, em questões de concurso público, nas provas da OAB. O artigo 47 diz: quando ajustada verbalmente ou por escrito, quanto às locações residenciais, quando ajustada verbalmente ou por escrito, e como prazo inferior a 30 meses,
Terminou o prazo, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel. Nos casos do artigo 9º, em decorrência da extinção do contrato de trabalho, se for pedida para o uso próprio, se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para realização de obras mandadas pelo poder público, e se a vigência da locação ultrapassar 5 anos de forma ininterrupta. Nestes casos do artigo 47, eu vou ter uma denúncia motivada, ou seja, uma denúncia que eu preciso explicar por que ela está acontecendo, tá? Agora, quanto à denúncia vazia, ela está prevista no artigo 46. Vai poder haver simples retomada do imóvel, quando for locações residenciais. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Findou o prazo, diz o parágrafo 1º, se o locatário continuar na posse por mais 30 dias, sem oposição, presume-se prorrogada por tempo indeterminado. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, desde que permitido ou concedido o prazo de 30 dias para desocupação. Tá? O que é o mais importante de saber a respeito de denúncia cheia e de denúncia vazia? O sentido das duas. E no caso de denúncia cheia, eu preciso motivar, eu preciso explicar o porquê que eu quero que a pessoa saia, e tem que preencher os requisitos, e no caso de denúncia vazia, eu só preciso pedir a retomada do imóvel, tá? Quanto a locações não residenciais, ainda existem as mesmas regras que eram as regras da antiga legislação a respeito de locação, tá? O fato do vencimento autoriza a propositura da ação, desde que ela seja promovida em 30 dias, tá? Onde está isto? Está no artigo 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa de pleno direito, fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Fim do prazo, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições, mas sem prazo determinado. Artigo 57, o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedido ao locatário 30 dias para desocupação. Tá? Em que situações, então, que eu posso fazer esta retirada do imóvel nas locações não residenciais? E quais são as locações não residenciais? Aqui eu preciso pensar muito nas locações, por exemplo, de hospitais, de unidades sanitárias, de asilos, de estabelecimento de saúde e de ensino. Por quê? Porque quando for locações desses lugares, tá? O contrato só vai poder ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 53. O artigo 53 remete para o artigo 9º, também dá a possibilidade de ser rescindido se o proprietário ou o promissário comprador ou o promissário cessionário ele tiver quitado o preço da promessa, e aí ele pode pedir o imóvel, por exemplo, para demolição, para edificação ou para reforma, que venha em aumentar o valor daquele bem, tá?
Um dos últimos temas a serem trabalhados é a resolução do contrato de locação pelo locatário. É possível o locatário resolver, pedir a resolução do contrato? Autoriza a lei de locação a resilição sempre que for da vontade do locatário e, em alguns casos, inclusive, a cominação de cláusula penal ou multa, tá? Onde está esta situação? No artigo 4º da Lei 8245. O artigo 4º da Lei 8245 diz: durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o parágrafo 2º do artigo 54A, que é justamente a construção para alugar depois, por exemplo, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada. Pactuada onde? No contrato. Proporcional ao período de cumprimento do contrato ou na sua falta, na falta de ter a multa, a que for judicialmente estipulada. Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato e se notificar por escrito o locador com prazo de, no mínimo, 30 dias de antecedência. Então, o locatário pode acabar com o contrato de locação? Pode. Mas, para ele poder, ele vai ter que pagar uma multa, que geralmente está prevista no contrato, proporcional ao período que faltou cumprir, tá? Se não tiver multa, o juiz vai ter que estipular o valor que vai ter que ser pago pelo locatário para ele sair. Se ele estiver saindo por motivo de trabalho, aí a lei diz: se você notificar por escrito o dono do imóvel com 30 dias no mínimo e for por motivo de trabalho, e aí eu recomendo que conste isso na notificação para que realmente não possa cobrar, aí sim não vai precisar pagar a multa contratual. Dito isto, nós chegamos ao encerramento da matéria referente às questões gerais do contrato de locação, que justamente é o contrato mais longo para a gente trabalhar, mesmo que não seja o mais usual é ainda a compra e venda, mas é o mais longo porque ele possui uma lei especial, uma lei só para ele. Ainda num futuro encontro, nós vamos trabalhar as ações judiciais, que são ações previstas e que partem das questões de locação, tá? Uma delas, a ação de despejo, que aí a gente retorna a estudar as questões de denúncia e denúncia motivada e denúncia imotivada. Até mais!